E aí, pessoal, beleza? Dando start no projeto 2021, né? Que eu já tinha falado para alguns aí via WhatsApp, via Instagram. Alguns viram alguma coisa nos meus stories. E então vamos dar início ao Bex Podcast comigo e com meu irmão aqui na locução e na produção, o nosso padrasto ali atrás, ali que vocês não conseguem ver, mas é a nossa produção. E hoje vamos ter um grande convidado, um amigo nosso de infância, músico, cozinheiro, entre outras qualidades, Yuri Ribeiro, que está aqui com a gente. Dá um salve aí. Obrigado pelo convite. E antes de começar, então, eu quero fazer um brinde, né? Então vamos brindar aqui. Um brinde. Muita saúde, muito sucesso. Valeu. Cristóvão, Produção. Levanta o copo aí, produção. Boa. Que venham muitos. Boa. Vamos lá, primeiro podcast. Eu sou o Caio, esse aqui é o Gabriel e ali está o Yuri. Yuri, muito obrigado por aceitar o nosso convite, de vir aí bater um papo, aquele papo bem informal, vamos falar sobre várias coisas. Se você não conhece o Yuri, vale a pena, assiste todo esse vídeo, porque a gente vai falar, como o Gabriel falou, vamos falar de futebol, vamos falar de culinária, vamos falar da vida. A gente vai falar sobre um tema muito sensível que o Yuri nos deu o direito de falar, que é a dependência química. Então, fica ligado que vai estar muito legal. Vamos começar do início, né, cara? Do início de vida. Você é de Curitiba? Nasceu em Curitiba? Sim, de Curitiba. Beleza. A gente se conheceu na infância, né? Sim. A gente morava no mesmo prédio. E como foi tua infância, Yuri? Assim, para quem não te conhece, se quiser se apresentar, fica à vontade. Mas eu queria saber um pouquinho do que você lembra da infância. Quem é o Yuri? Eu tenho assim... Hoje eu tô com 35 anos. E toda a vivência, tudo que eu já vivi até hoje, fez com que eu acabasse tendo um esquecimento de várias coisas da minha infância. Eu lembro de alguns lances, assim, sabe? Eu lembro de a gente brincando no salão de festas, eu lembro de a gente montando a nossa primeira banda, eu lembro até de apanhar do Gabriel. Eu lembro de algumas coisas, assim, mas, assim, de todo o processo, assim, lá de 1, 2, 3, 4, 5 anos de idade, eu não lembro de nada, assim, sabe? Eu lembro muito pouco. Eu lembro, assim, que eu era uma criança que, como a maioria, não gostava muito de ir para a escola, gostava de jogar futebol e gostava de ir pro clube jogar futebol. Você chegou a jogar profissional? Cara, eu cheguei a jogar, a me profissionalizar, mas não cheguei a ser profissional do futebol. Eu tive oportunidade, eu joguei bola até os meus 23, 24 anos ali. Onde você jogava? Eu comecei, em 99 eu fui fazer uma peneirada no Palmeiras. Foi a minha primeira oportunidade ali, eu fiquei alguns meses jogando. Depois eu vim para Curitiba, daí em 2001 eu entrei no Atlético Paranaense. Você jogou no Atlético? Nem sabia. Joguei no Atlético Paranaense. Tem vários jogadores. Quantos anos é isso? Isso tava com 15. 15 anos. E aí em 2001 fiquei até o final de 2002 para 2003 ali. E depois eu fui para Curitiba. Daí no Curitiba eu fiquei de 2000 até quase 2004 para 2005 ali, mais ou menos isso. E eu tive essa chance e em 2005 foi quando meu filho nasceu. E aí eu já desencanei. Daí eu larguei a coisa do futebol e comecei a trocar pela música, que até a gente, como eu falei, a gente teve nossa primeira banda ali. Alopatia, o nome. Alopatia. A gente começou a tocar, eu lembro que por tua influência, eu comecei a aprender a tocar guitarra ali, eu devia ter, acho que também ali uns 11, né, 11, 12 anos, por aí. E aí comecei a evoluir na música e fui deixando de lado o futebol. E aí quando chegou ali, bem nessa época ali, 2005, quando meu filho nasceu, foi quando eu fiz essa troca. Eu deixei o futebol, parei de me empenhar muito nisso e
me empenhei daí na música, e aí tive minha banda, e aí nesse ano foi quando eu comecei a tocar no Empório. Empório é um bar, né, muito conhecido em Curitiba, não tem mais, né? Não tem mais. Fechou, mas era um bar referência, foi no Empório, né? Foi. É. Era o bar que a gente queria, que todo mundo que tinha sua banda queria tocar, porque as melhores bandas de Curitiba tocavam lá. E, aliás, uma banda que a gente, de moleque, era muito apaixonado, que era a banda Cid Vinícius. Eu tive a oportunidade de ir lá e, durante um ano, tocar, abrir para essa banda. E foi fantástico, assim, foi um dos momentos... Aí você tinha quantos anos já? Aí Quando você começou a tocar? Eu fiz 18 tocando no Empório. Tocando, legal. Aí Eu lembro do Yuri tocando no Empório. Lembra? Lembro. a gente tava com 17, a gente já tava tocando Já no Empório. tocava, legal. E você sente falta do futebol primeiro? Ou não? Sentiu falta em algum momento? Eu sinto que se fosse hoje, eu teria sido jogador profissional, com certeza. Porque, de verdade, eu jogava muita bola. E os caras que estão jogando hoje não jogam nada, cara. Pelo amor de Deus. Tem muito cara aí que não joga nada e é profissional de futebol e ganha muito dinheiro. Então, se fosse hoje, eu teria jogado profissional. Mas na parte de futebol, você chegou a ter algum padrinho assim no futebol ou foi na raça Não, mesmo? cara. Isso é interessante essa pergunta. Porque muitos dos caras que tem vários que estão aí... eu poderia até... Não vou falar nomes, mas tem vários que jogou comigo, ou que eu joguei com eles, né, que eles seguiram, né? Que eles são profissionais até hoje, estão aí em grandes clubes, alguns na Europa, e que eles, cara, iam com o pai ou com o empresário, ficava ali rodeando o nosso técnico e falava, ó, tem que botar o cara pra jogar, porque tem um acerto depois e tal. Enfim, isso acontecia o tempo todo. Cara, eu ia com a minha mãe, cara. A minha mãe ficava do lado. A minha mãe chegou a invadir campo e dar pavor no técnico, cara. Pra falar, ó, o negócio é o seguinte, o que você tá fazendo? Você bota o cara ali só porque o cara tá pedindo. Minha mãe fazia isso, cara. Então, era por nós, cara. Eu e ela, cara. Uhum. Então não tinha nada de padrinho, não tinha conhecido, não tinha ninguém, cara. Então era assim, na raça, cara. Fui na raça. Tanto é que quando eu fui lá pra São Paulo, pra fazer a peneira do Palmeiras, foram 5.000 atletas, cara. Só 3 ficaram no final dessa peneira aí. E eram 2 goleiros e eu. Bacana. E eu era 3 anos mais novo do que todos os outros caras que estavam, cara. Era um molequinho, cara. Eu tinha 11 anos, cara. E eu não tinha coragem, cara. Eu tinha medo de me mudar para São Paulo. Cara, Ficar sozinho ou não? Ficava alojamento, essas eu coisas? ficava, não. A minha tia lá em São Paulo, eu tinha que... Os treinos eram terça e quinta, lá no Pelezão, que é um campo público lá. Então era terça e quinta. Os treinos eu tinha que voltar correndo para agilizar minhas provas para fazer no colégio. Na sexta-feira, na segunda-feira eu já estava indo embora de novo, tinha que chegar lá e, enfim, era essa correria. Legal. E como foi, cara, já que você falou dessa transição para música, mudar radicalmente de vida, né, cara? Sei lá, de atleta, né, jogar e rendimento, para trabalhar na noite, música e talvez bebida. Como foi, assim, essa mudança? Talvez eu não tenha sentido tanto, porque aqui eu comecei a sentir prazer com aquilo que estava acontecendo. Porque a noite te oferece muitas coisas, né? Você pode ir beber, você pode ficar acordado até tarde, você tem toda uma gama de coisas que podem acontecer ali que você fica deslumbrado quando você é moleque. E eu era o vocalista. Então, tipo, você, sei lá, por mais feio que você seja, você é o vocalista, você acaba virando o centro das atenções. Então eu não senti muito. Eu achei que estava tudo legal, assim, tudo normal. Tava ótimo. Então o futebol caiu no esquecimento, assim. E até tem uma coisa que é interessante. O futebol,
era uma coisa que o meu pai não acreditava. Ele falava assim pra mim, você acha que quantos Romário que nascem, né? Por aí. Então você acha que você vai ser mais um Romário? Sim. Não é assim, não é tão fácil. Só que o meu pai ama rock and roll. E o meu pai acreditava na música. Então ele achava que de repente eu tocar guitarra era uma coisa mais certo. era mais interessante do que o futebol. Então quando eu fiz essa troca não foi, ninguém sentiu. Foi ótimo para todo mundo. Mas você gostava, cara, dessa vida noturna e de uma fama considerável, de tocar? Você se enquadrava bem? Você estava bem inseridão, assim? Você estava feliz? Eu comecei a gostar. Gostando? Comecei a gostar. Até não era uma fama, né? Não tinha uma fama, mas assim, só o fato de você, sei lá, entrar no empório sem pagar a consumação já era um negócio que para mim era tipo, maravilhoso. Então, ou você poder entrar e conhecer o dono do empório, e o dono do empório poder estender a mão para você e te cumprimentar, e ele saber quem é você, e isso era demais, entendeu? E aí a coisa começou a ficar maior, né? Com o tempo, né? Daqui a pouco, os músicos que tocavam comigo, que eram o Nicolas, o Marcelinho e o Gordo, que são da banda Anacrônica, eles criaram outros projetos, outras coisas que partiram disso, que ficaram maior ainda. Então, se não tivesse existido esse projeto, talvez de repente eles também não tivessem evoluído, sabe, na sua carreira, assim. E eu acho que isso foi bom para todo mundo. Foi bom, assim. Foi bom para mim, mas para eles também, assim. E isso durou até quando, assim? Quando que você tocava na noite? Olha, eu lembro que... Eu não lembro as datas exatas, assim, mas... eu lembro que passou o período ali do Polaroids, que a gente tocou. Polaroids era uma banda? Era a nossa banda que a gente tinha no Empório. Entendi. Era o Marcelinho, o Gordo, o Nicolas e eu. Daí eles montaram o projeto deles, o Anacrônica. Daí o Marcelinho, o Gordo, montaram com a Sandra e com o Bruno. E o Nicolas, Esse Anacrônica tá até hoje, né? O Anacrônica É até bem hoje. conhecido. Tá hoje, né? A gente pode chamar eles que É uma banda bem grande, uma ótima banda. Podem chamar se o Bruno estiver ouvindo aí, ó, vem, vamos conversar. E aí o Nicolas, eu não lembro se o que ele foi direto se envolver, mas se eu não me engano, ele foi para o Mariates com o Tato. Então criaram-se várias bandas. Foi a gente, cada um foi fazer uma coisa diferente. E eu fui começar outras coisas, eu fui fazer outros projetos. Eu me envolvi com outras bandas e tal. Indicado pelo Marcelinho, eu acabei virando vocalista da banda Joa, que era uma banda de pop. E fiquei um tempo nessa banda e tal, fazendo alguns shows, até que eu voltei e fui virar baixista do Mariates. Fui tocar com o Nicolas e com o Tato. A gente fiquei um pouco tempo nessa banda, até que também se desfez a banda de novo. E aí eu e o Nicolas se juntamos. Aliás, a convite do Nicolas, né, que já estava já com esse projeto com outras pessoas, eu fui convidado para participar de um projeto que fazia cover de Strokes. E aí esse projeto começou ele era um projeto pequeno, assim, tava começando, mas, cara, os músicos eram muito bons, cara. E ele cresceu muito rápido. Em pouquíssimo tempo, a gente tava lotando o Slontia lá na Batel. E aí a gente tava com um público gigantesco, cara. E aí a gente começou... Aí veio o surto de banda cover nessa cidade. E a partir da nossa ali, começou a... Cara, deu um boom, assim, estourou, assim. Banda cover virou moda, assim, sabe? E ganhavam dinheiro legal? Cara, sim. Porque eu lembro que quando a gente criou uma bandinha, a Alopatia, que era meio na brincadeira, a gente chegou a tocar para 5.000 pessoas, né, cara? 5.000 pessoas? Onde 5.000 foi? pessoas. Lá no Carambó?
Comecei a beber pra caramba. Mas durante o show, você tava lá tocando. Mas dava pra levar o show, assim, tomando uns goles, assim, não atrapalhava? Cara, bom, eu vou atropelar já então o negócio, já pra entrar Não tem roteiro, fala. Então, pra entrar no tema principal do negócio, que é o seguinte, eu queimava a largada. Eu queimava a largada bonito muitas vezes. Eu já queria saber eu já tinha me... Porque ali na época do Mariates, foi quando eu descobri a droga. Que droga? Especificamente a cocaína. O que acontece? Eu chegava dos shows tarde e eu precisava já logo de manhã tinha que sair porque tinha que às vezes levar meu filho para a escola, minha esposa para o trabalho. Então eu tinha que ficar Teu filho tá com quantos anos hoje? Tá com 15. 15 já. Tinha que ficar viradão. E eu não precisava... Cara, tipo, chegar às 6 horas, 6 e meia tem que estar partindo. E o que eu faço? Tinha que ficar acordado. Aí, eu comecei a usar. Pra te dar um gás. Cara, muito de bobeira. E eu de bobeira, cara. Eu não era nem pra eu conhecer a droga. Eu cheguei no camarim, num show lá em São Paulo, com o Mariachi. A gente tava tocando na Altos. A gente tocando... E acabou o show, eu entrei no camarim, aí ia tocar logo em seguida uma banda, eu não vou lembrar o nome agora da banda, e também nem vem ao caso. Mas assim, a vocalista da banda, cara, entrei no camarim, ela com 3 lagartonas, assim, esticadas, assim, no sei lá o que era, um tablet, um livro, sei lá o que era. Ela só olhou pra mim e falou assim, quer? Aí eu falei, putz, quero. Nunca tinha tido Quantos contato. anos você tinha? Mais ou menos? Isso daí foi, eu não lembro. Mas o quê? 25? 20? Não, era mais velho. Mais velho? Isso daí foi ali na época Isso eu já tava quase entrando no Strokes, tocando no Mariachi, eu não lembro a idade, não lembro mesmo. Mas eu já tava velho. Mais perto dos 30, então. Por aí. Não, vamos dizer que eu tô assim há 10 anos nessa luta aí. Então 25, por aí. Por aí. Aí eu falei, quero. Dei bobeira, cara. Experimentei. No que eu experimentei, cara, meu organismo já sentiu que era daquela maneira que ele deveria funcionar, assim. E aí gostei. Aí dei um jeito lá e consegui mais naquela noite. E já pulando já pra frente de novo. A partir daquele momento eu já tava usando com uma frequência. Aí chegando já voltando ali pro Strokes, eu tinha que fazer essa função. De ficar antes de começar a tocar, já fazia corre ou toda na noite? Muito das vezes começou uma brincadeira de pra ficar acordado. Começou um negócio que tinha que ficar acordado. Então, tipo, eu ia usando depois do show, mas chegou um momento que eu já tinha que usar antes do show, depois antes e durante, depois bem antes, às vezes 2 horas antes, até o momento que eu cheguei no ponto de que 2 horas antes do show, eu tava parado na frente do bar, sentado no carro, travado, não conseguia sair do carro. Entendi. E você procurou um tratamento quanto a isso? Como é que é? Então, a partir do momento que... Viu que não tava legal, que não tava prejudicando? Então, eu cheguei ao momento assim, que eu não... Eu vi que tava foda. Eu saí da banda. Por causa disso? Saí da banda por causa disso. Saí de todos os projetos que eu tinha por causa disso. Alguns eu saí, outros pediram que eu saísse, porque estava atrapalhando. E de fato estava mesmo. Que conviver com isso não é fácil, porque não é um problema nosso, é um problema meu, né? Sim. Mesmo, por mais que você seja meu amigo, que você tenha pena, ou que você
quer ajudar, tem empatia e tudo, mas não é difícil você falar, cara, vem que eu te ajudo, porque não dá, tem que partir, pessoal, tem que partir de você, entendeu? Então é meio complicado. Então eu tive que chegar até o momento que eu já estava já bem louco, assim, todo dia, chegar para minha mulher e falar para ela que estava acontecendo. Ela desconfiava? Ela já sabia qual que era a relação? Não, ela já começou a desconfiar, mas ela não tinha noção de quais eram os efeitos, o que acontecia, né? Alguma coisa ela sabia que estava errado, mas ela não sabia o que exatamente. Mas quando eu contei, ela já falou, cara, eu já estava desconfiado. Já E ficou malzona? Ficou péssimo, assim. E ela é guerreirona, né, cara? Provavelmente ela vai estar assistindo. A Luana, eu conheço ela. Vocês já estão juntos quanto tempo? De entre namoro e casado? 18 anos. 18 anos, Você bastante. conheceu ela com uns 14, não foi? Eu com 11 e ela com 12. Imagina. Caralho. Tampão. E por culpa sua, eu encontrei ela, cara. Porque você namorava uma menina que tava no Divino. Que era amiga dela. Não era amiga dela. Não era, não. Tava só na mesma escola e de repente eu vi ela saindo pela porta. E eu falei, opa, olha lá. Que legal. E aí você foi também, lembra? A gente foi numa festa no Morgenal, na mesma noite, nesse dia, na mesma noite, que era uma festa de Halloween. E aí eu encontrei ela na fila, cara. Eu ainda falei, cara, se me pedisse pra ir nessa festa de novo, eu nunca teria ido. Não iria. Legal, ela é gente boa, ela é muito guerreirona, né? E fugindo agora de assunto um pouco, falar um pouco sobre o teu filho, essa tua vida influenciou ele aí na questão do futebol, na música? Trouxe alguma influência pra vida dele? Ele pratica futebol, toca algum instrumento? Cara, a primeira coisa importante que aconteceu entre nós dois é a relação de amizade nossa é muito forte, por conta da droga. Sério? Porque ele teve que saber cedo o que acontece, ele teve que ver as minhas reações, as minhas alterações de humor, ele teve que conviver com as minhas alucinações, com coisas que eu pirava, que eu estava achando que estava acontecendo, e ele ali, entendeu? Então ele teve que lidar com coisas que não era para ele lidar, não era para a idade dele. Mas vocês conversavam com ele? Sim, o tempo explicava, todo. Todo. Algumas vezes a Luana teve que tomar essa atitude porque eu estava alterado. Mas, cara, até é interessante isso. As pessoas acham que quando eu falo assim, alteração, alucinação, essas coisas, que fique claro que as pessoas não entendam que isso é uma coisa agressiva. Por exemplo, eu não sou um cara agressivo. Eu até já tive, porque eu tenho, junto com isso, por conta da quantidade de droga que eu usei, eu acabei tendo bipolaridade. É mesmo? Acabei desenvolvendo a bipolaridade. E isso, cara, não está nem uma palavrinha errada que você fala pra mim, às vezes eu... Estoura. Mas não é um estouro tipo raivoso. Agressivo. Não é agressivo. Eu tô me dedicando, na verdade, muito ao tratamento. Né? Tá em tratamento há quanto tempo que você não chegou a falar? Então, eu já tô uns 10 anos aí, já é um bom tempo. Talvez até um pouco mais. Eu parei de contar, até nos bastidores eu estava conversando com o Caio, e eu parei de fazer. Antes eu tinha um calendário, eu ia marcando X todo dia. Era o dia que você num dia que você não usou, ou você botava lá um objetivo, tal, não sei o quê, uma meta, qualquer coisa assim. E eu parei de fazer isso. Porque assim você não consegue viver direito, cara. Você fica sempre em função de ter que chegar ali e marcar o X. Tá dependente. Não esquece, fica dependente. Não esquece que você é um dependente. Né? Exatamente isso. Então eu parei de fazer isso. Então eu me dedico ao tratamento de outra forma. Deixo minha cabeça ocupada com outras coisas. Eu, por exemplo, sou um cara que eu vejo muito podcast. Eu montei um estúdio em casa.
Eu tenho lá o meu estúdio, que é o meu lugar onde eu passo horas compondo músicas. Eu fico ali tocando, gravando, escrevendo algumas ideias, alguns pensamentos, algumas coisas que eu gosto de fazer ali. E também vendo conteúdo na internet, né? Vejo bastante podcast, ouço muita música, bastante coisa assim. É isso que eu faço, na verdade. E cuidando do meu filho, né? Sim. É isso que eu tô fazendo de ocupação no momento. Esse tratamento é o quê, cara? Tipo, você vai numa clínica, como que é? Eu Não, eu já passei pela etapa... É uma fase? Eu deveria até ter um acompanhamento clínico, assim, indo até o psicólogo, é um psicólogo, psiquiatra e tal. Mas atualmente eu só faço um acompanhamento com a psiquiatra meio que à distância, assim, e ela cuida da minha medicação. Então, basicamente é isso. Tomo uma medicação todos os dias, são bastante remédios, são 6 remédios que eu tomo. E então, toda noite tem que ir lá e tomar uma porção. O medicamento é mais o quê? Em cima de calmante? São remédios para controlar a ansiedade, a compulsão, a bipolaridade. E o Muay Thai, né? Falando do Muay Thai, não ajuda a aliviar esses sintomas agora que você falou? Então, cara, eu comecei aí a fazer pilates aí, bem recente, isso é bem recente mesmo, essa semana aí. Tô para fazer a minha primeira aula de Muay Thai, fiz uma de boxe. Eu tô começando aí, para ver se melhora a minha... Porque a condição física é importante para quem tem problema assim, ajuda, né? Ajuda no tratamento. Ajuda qualquer um, na verdade. Eu lembro do Muay Thai, quando uma das inspirações a começar o Muay Thai foi o chute que você deu na cara do Arthur no salão de festa. Foi uma das inspirações eu treinar Muay Thai, cara. Foi um chute bonito, cara. Foi um chute muito bonito. Dá pra ver Falei, que a galera... eu falei, eu quero treinar essa porra aí. Nessa época eu não treinava ainda. Eu comecei a treinar depois disso, eu lembro que você treinava, cara. Eu lembro que você treinava. Treinava com o professor Vidal, né? Isso. Dá pra ver que a galera é gente boa aqui, né? Tudo no passado com dentro. Todo mundo bateu em todo mundo, né? Todo mundo bateu em todo mundo. Legal. E o que você consegue fazer hoje, assim, tranquilo? O que te anima? Já muito na pergunta que o Gabriel fez. Então, além de produzir música, gosta de cozinhar? Então, eu tenho assim... Eu ainda tenho alguns receios, alguns medos, algumas coisas que eu não consigo controlar. Dedé vai ligar aí. Eu até tenho algumas experiências, sabe, voltar assim a me misturar na sociedade é uma coisa meio complicada, assim. Então tem muita coisa que eu gostaria de fazer que eu não faço. Eu deixo de fazer por medo. Mas medo do quê? De um julgamento? Medo de julgamento, medo de passar vergonha, medo de... É porque quando você passa parece que você é sendo analisado o tempo todo pelas pessoas, fica ruim. Parece que qualquer movimento que você faça, você tá fazendo alguma coisa errada. Entendi. Entendeu? Mas eu gosto muito de cozinhar. Eu me formei fiz um curso de gastronomia. Trabalhou na área? Trabalhei. Cheguei a trabalhar, sim. Trabalhei no Mia Trattoria, um restaurante que já não existe mais. Trabalhei em alguns outros restaurantes aí, mas não deu certo, justamente pela minha condição. Eu acabei tendo recaídas e não consegui me firmar e tal. Mas eu trabalhei, cara. Só que o problema é o seguinte: na música tem muita droga, muita gente louca. Na gastronomia também tem muita droga e muita gente louca, cara. É foda, então esse mundo é meio complicado, cara. Você pensa que você tá livre, que o ambiente é mais tranquilo, dependendo de onde você vai, mas quando você vê, cara... Não, a droga tá bem inserida hoje na sociedade. Assim, tudo a mesma coisa, cara. Em todo lugar tem, cara. Todo lugar. A gente tem não é nem um parente, nem vou comentar quem é, mas é uma pessoa próxima, parente de parente, que se envolveu com droga também, muito tempo.
e que foi um problema pra família, assim, sabe? Eu lembro que ele era viciadão em maconha e depois foi pra outras drogas. E teve até um momento em que a mãe dele fez um trato com ele pra ele fumar, acho que segunda, quarta e sexta em casa. E falava, por favor, não fume os outros dias, sabe? De tanto que o cara já estava envolvido e não fazia mais nada. E era um cara simpático, inteligente, que estudou em boas escolas e tal. Como que foi a tua família, assim, cara, nesse apoio? Eu vi essa família de perto, então meio que lembrei. Sabe qual que é o lance, cara? Antes de falar da minha família, eu vi uma frase do Casagrande que ele fala que ele é um cara que fala abertamente sobre isso, né? E eu acho ele um cara genial, acho muito legal a maneira que ele aborda o assunto. Ele fala que não adianta você tentar entrar no jogo para ganhar, porque não vai ganhar. Então você tem que entrar para empatar, pelo menos para empatar. Para não ter prejuízo, para não perder. Se você entrar para empatar, você equilibra as coisas. E é isso, cara. A droga é isso, cara. Não adianta você ir tentar ganhar dela, porque você não vai, cara. Você é uma doença que não tem cura, cara. Então você tem que conviver com ela a vida inteira, se cuidando. E nesse meio de música, acho que acaba agravando, porque o cara, imagine que você estourasse na música, turnê. O cara sai de uma cidade pra outra e tal. Cara, eu acredito que boa parte aí dos cantores tá bem inserido no mundo de droga, ainda mais cocaína, que deixa o cara mais tempo ligadão. Mas, cara, eu por exemplo, cheguei a um período que eu tava usando 5 gramas por dia durante quase 2 anos, todos os dias, Caralho, é bastante. sozinho, sentado no carro, velho. E não tava em turnê nenhuma, cara. Tava fazendo isso do nada, sozinho, cara. Então pensa, cara. Se você tem um problema, cara, já era, vai te pegar de qualquer jeito. Sim, Cara. sim. Não interessa a classe, não interessa onde você, sabe? É pesado, né, cara? E a família, assim, em geral, cara? Como foi? Claro, a Luana a gente sabe que apoiou, mas e os pais? Então, a minha esposa, na verdade, ela, de início, quando tudo isso estourou, houve uma primeira internação. Eu fui internado. Eu fiquei internado, se eu não me engano, por 11 ou 12 dias, 15 dias, foi bem pouco, assim. Era para ficar um mês e eu fiquei bem pouco. Porque dentro do lugar da clínica, a gente foi jogar um basquete lá, os caras, e eu fui me exibir lá e rompi os ligamentos do pé e não pode ficar lesionado dentro da clínica. Pô. E aí tem que dar alta. Daí eu saí. No que eu saí, eu fiquei um tempo bem, limpo, tranquilo, porque tudo novo pra mim, eu tava entendendo o que estava acontecendo ainda. Então, nesse primeiro momento, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, minha esposa, todo mundo, tipo, muito do meu lado, todo mundo junto, assim e tal. Mas aí começaram a vir as confusões, porque ninguém tinha a real dimensão do tamanho do buraco que eu tinha me metido. Porque, cara, eu tava usando muito. Eu tinha feito muita coisa para conseguir o dinheiro para usar. É isso que eu ia perguntar aí, o dinheiro pra todos, porque é caro, né? É caro. Você gasta o quê, cara? O cara viciadão, assim, sei lá, por semana? Vamos tirar a média que é R$50 uma grama. Cara, então pensa aí, que eu pegava 5 gramas por dia, cara. Caraca. O que eu fazia? Olha a treta que eu fazia. Eu ia tinha um bar aí em Curitiba que era point da galera se reunir, que eu fiquei sabendo que rolava uma galera que queria isso. Chegava lá, comecei a me relacionar com as pessoas, assim, tipo, comecei a tomar uma cerveja e tal, não sei o que, e comecei a me relacionar com a galera. E aí, tipo, cata 10 aqui, vou buscar pra vocês.
Ia lá. Pegava, tipo, vamos supor que eu arrecadei 100. Desses 100, 50, eu já amassava com remédio. Caraca. E devolvia com remédio pros caras. Já garantia 50 pra mim aqui. Ia fazendo isso. Até juntar toda a grana. Ia vendendo remédio pros caras. Lembrando que ele não faz mais, né, cara? Isso Não, é passado não, já. não. Cara, quem estiver vendo, quem estiver ouvindo, não faça isso, cara. Pelo amor de Deus. Não passou. Nem venda remédio, nem use drogas. Boa. Cara, foi tipo um período que eu tava muito louco. Porque isso que é o negócio, cara. Quem usa droga só tá preocupado com a próxima dose, tá ligado? Ele não tá preocupado com a mulher dele, ele não tá preocupado com o filho dele, ele não tá preocupado com a mãe, com o pai que tá sofrendo em casa, com os brothers, entendeu? Ele só quer saber da próxima dose. Mas não é de sacanagem, cara. Não faz maldade. Não é de maldade, cara. É porque o corpo, a mente dele tá pedindo aquilo, cara. E tipo, ele não quer ferrar os outros. Só que o cara não consegue pensar, cara. O cara tá tipo com os olhos fechados, tá ligado? Então é essa onda. Então de começo minha família não entendeu. Quer dizer, me acolheu, mas não sabia onde que elas estavam se metendo. Quanto eu já tinha feito de sacanagem por aí, entendeu? E, cara, e talvez esteja descobrindo agora. Mas é normal, né, cara? Quando a gente conversou e falou, pô, quem que a gente vai pegar, conversar e tal, né? E você tem uma história de vida muito legal, Yurão, porque você teve muita oportunidade, né? No futebol, na música, na culinária, você tinha sempre muita aptidão. E como a gente se conhece há muito tempo, eu sempre via isso muito em você. Falei, pô, cara, é um cara que merecia tudo. E que teve esse obstáculo no meio do caminho da tua vida, né, Sim. cara? E vou fazer uma pergunta assim do fundo do coração. Você acha que se não fosse as drogas, o que você teria assim atingido, alcançado na vida? Você já parou para imaginar assim como seria um outro caminho, um universo paralelo, cara? Eu acho que eu não teria atingido nada, não, velho. É? Sabe por quê? Porque a droga não, tudo que eu já passei por causa da droga me criou uma casca, cara. Fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, talvez eu teria me tornado um babaca. Entendi. Talvez eu fosse um cara arrogante, talvez eu fosse um cara idiota, talvez eu fosse um cara que não ligasse pros outros de verdade, tá ligado? Porque por um momento eu fui esse cara. Por um momento eu na minha adolescência, eu era um cara meio arrogante, um cara que não era brotherzão, tá ligado? Eu fui um cara que ia pelos outros, assim, não tinha muita opinião própria, não tinha muito. Mas daí eu acho que ter passado por isso, acho que mudou a direção da parada. Fez com que eu olhasse pro outro tipo de uma forma diferente, assim, tá ligado? Eu vejo, cara, eu valorizo tanto, cara, minha mulher, cara. Tanto minha mulher, cara, que é muito foda o que ela faz, assim, por mim, assim, tá ligado? Toda a barra que ela já segurou por mim. Eu valorizo tanto meu filho, cara. E não só o meu filho. Se fosse o teu filho, tá ligado? Eu valorizaria tanto o fato de você ser pai, o fato de você ter um filho e como A figura você, paterna. a figura paterna, ou como vocês são irmãos, o fato de se ajudarem, da família de vocês se ajudarem, estar sempre junto, entendeu? Esse tipo de coisa eu valorizo hoje, por ter passado por tudo isso, cara. E a tua relação com os pais? Não sei se você gosta de tocar no assunto ou não. Você é adotado, né, cara? Sou adotado. Desde criança a gente sabe disso. Eles te trataram como um filho desde criança. Sim. Hoje a relação é boa. Sim. Hoje que você tá Foi adotado tranquilo. com quantos anos? De nenê? Com 11 meses. Ah, de nenê. Com 11 meses. Meu nome era Eleandro de Oliveira. Não sabia que Por teve- essa vocês não esperavam, né? Essa eu não sabia. Eleandro de Oliveira. Não sabia. Descobri isso há pouco tempo atrás. É mesmo, É cara? verdade. E você era da onde? De Curitiba De mesmo? Curitiba mesmo. Ah, Curitiba. Enfim, a história lá da adoção é toda maluca. Eu ainda não consegui entender tudo que aconteceu.
Mas o fato é que minha mãe, que se chamava Vanessa de Oliveira, me deixou no hospital e a minha mãe, a Raquel, que é a mãe adotiva, foi lá e conseguiu me adotar com 11 legal. meses e segurou a onda, cara. Eles já queriam. Eles já queriam, e aí minha mãe se apaixonou por mim lá, eu tava doentaço, cara. Tava, tipo, um negócio no estômago lá que eu tava mal pra caramba. E ela mesmo assim falou, não, vou levar. Minha mãe era... como é que fala? Minha mãe trampava lá com... No hospital, alguma coisa social. Assistente social? Assistente social, isso. Ela era assistente social e daí conseguiu ali Agilizar o negócio. E então ela não tirou da cabeça, disse que não sei se foi de um dia para outro, de 2 dias, uma coisa assim, conseguiram fazer a adoção. E você sempre tratou eles como pais, né, cara? Sim, tranquilo. Não teve nenhuma... Desde criança, assim, desde pequeno, minha mãe sempre falou, você não é filho da barriga, você é filho do coração. Sempre me chamou falava que eu sou o Pequeno Príncipe, né? Ele contava a história do Pequeno Príncipe e tal. Sempre fui tratado assim. Mas não, cara, não muda nada pra mim. Mas você ficou sabendo com uma certa idade ou sempre soube? Sempre soube. Sempre soube. Sempre soube. Minhas irmãs falavam isso pra mim, a Rê, né? Minha irmã do meio, sempre falava isso pra mim. Que eu era filho do coração, não era filho da barriga. Cara, isso é legal. O importante é ter pai, né, cara? A gente, por exemplo, teve um pai não presente, né? Eu acho que você lembra. Que também teve envolvido muito com dependências e tal, essas coisas. E, pô, você tem uma família que te acolhe e você é muito parecido com eles, né, cara? Assim, até verdade, fisicamente, né, cara? Você fala, não, você tá mentindo. Cara, mas é igual o outro menino lá que o irmão do Arthur, mas não é? O Alan, né? O Alan, ele é parecido, ele faz lembrar muito. E ele também é adotado, né? Que legal, né, cara? Até, e você se dava bem, teu pai, eu lembro, assim, a relação, né? Sim, Isso é eu muito me dou legal. bem. O meu pai, inclusive, depois que ele virou avô, ele amoleceu mais ainda. Né? Ele virou... Ele tá muito mais próximo, assim. Antes meu pai era mais bravão, agora ele é muito sossegado, assim. Que legal. E pra gente ir caminhando assim pro final, cara, tem uma pergunta que eu queria deixar, que é o seguinte. O que vem a partir de agora, assim, né? Que você falou que já tá mais tranquilo, tá superando. Você pretende fazer alguma coisa em relação a isso? Até quando a gente combinou de vir aqui, você falou, cara, eu quero ir porque eu quero falar para várias pessoas. Você tem algum projeto, alguma coisa? Cara, eu não tenho nada de planejado, mas eu gostaria muito que mais pessoas ouvissem, se não a minha história, ou que mais pessoas conseguissem se abrir, falar sobre a dependência química de uma forma mais tranquila, porque acho que mais pessoas precisam ser tocadas, assim, que a gente possa ajudar a molecada, né? Que tem gente que tem uma realidade bem foda, né? Que não é só a dependência química, é o abuso, os maus tratos aí dos pais, tem muita coisa envolvida nisso que pode levar até a dependência, né? Então tem muita coisa aí, cara. Acho que se eles verem por aí mais pessoas falando e acabar se identificando, acho que vai, de um jeito ou de outro, vai acabar ajudando, tenho certeza. Eu tinha que ser um tema mais abordado, né? Mais comum, cara. Porque é fácil acesso, né? Sim. Você vê que você entrou num camarim e teve contato com a droga. Então, assim, qualquer outra pessoa, né? Sim. Que esteja no camarim, esteja na música, igual o Gabriel falou, também tem esse acesso. Uma coisa que tem que ficar clara é que a droga é uma coisa boa, né? É isso que às vezes só taxa de vilão, mas a sensação, eu já experimentei maconha, experimentei alguma outra droga, a sensação é muito boa. Isso na hora. Isso né? é uma coisa que eu falo. Não adianta tenta pôr na balança. Você não adianta ensinar uma criança que a droga é ruim, porque o dia que se ela experimentar, ela vai ver que é uma coisa boa. E ela vai falar que você tá mentindo. Você tá errado. Tem que ensinar que a longo prazo ela não vai fazer bem, né? E para a sociedade como um todo também não faz bem. Tem que entender que, assim, destrói uma família, destrói uma pessoa. Ninguém quer ver o outro destruído.
Sim, sim. Só que não tem que pôr na balança, porque se você botar na balança é bom aqui, é bom aqui, é bom aqui, é bom aqui, você nunca vai. É a questão do equilíbrio, entendeu? Você nunca vai vencer um jogo de um lado para o outro. É sempre equilíbrio. E se você tentar vencer, você perde. E você perdeu muita coisa, já falando em perda? Sei lá, perdeu amigos, perdeu banda, perdeu oportunidade de emprego? Perdi todas as minhas bandas, perdi muito dinheiro. Cara, muito dinheiro eu perdi. E eu simplesmente perdi cara, todas as pessoas que simplesmente tinham orgulho de mim, ou que falavam de mim, ou que simplesmente, cara, não sabem quem é Yuri há 7, 8 anos, 9 anos, sei lá. Não sabe. Eu convivo hoje, se você abrir aqui meu telefone, aqui, meu WhatsApp, eu converso com 3, 4 pessoas há pelo menos um ano. Eu não tenho. Antes você tinha um ciclo grande de amigos. Cara, tinha um ciclo grande de amigos. E não tô dizendo que é culpa deles, mas. Acaba se afastando. O pessoal vê quando tá muito pesado, né? Eu sinceramente me afasto de amigos, assim, quando eu vejo que tá muito barra pesada, eu acabo me afastando. Eu não termino a amizade, mas eu acabo me afastando por. Dá um tempo. Porque você vê e de um jeito ou de outro, pode ser até que assim, por exemplo, eu já tô um bom tempo sem usar, mas aí agora chega lá, não, mas é o Yuri que usava lá, cara, entendeu? Uhum. Não vai puxar a conversa, né? Acaba criando, né? Uma barreira. Mas é legal, eu acho que saber lidar com isso, né, cara? Eu fico imaginando assim, imagine o Gabriel entra nessa. Cara, eu não sei lidar, bicho. Talvez minha mãe, meu padrasto não saibam lidar com isso. E se não souber lidar, pegar esse primeiro momento, provavelmente quando você começou, talvez você tenha mudado muito radicalmente o comportamento. Mas como a gente não sabe lidar, a gente olha isso e fala, tá acontecendo, né? Como você falou da tua esposa, né, a Luana e tal. Então deve ser muito barro. Você que é pai também, né? Imagine você ver filha assim. Eu fico pensando na adolescência, né? Porque assim, uma hora ou outra vai acabar experimentando algum tipo de droga, né? Tem que saber abordar esse assunto. Assim como é uma parada que quando a gente é pai fica pensando, chegando na adolescência também, conversar sobre sexo, gravidez, porque a mãe da Isa foi mãe muito cedo, né? Então tudo isso tem que saber conversar, né? Droga, sexo, essas coisas. Vai ter que saber a um ponto certo, né? Que você vê que a criança está mudando, transição de criança para adolescente, já querendo ser adulta, né? Que vai passar por isso, né? Festinha disso, daí você vê tá no eletrônico, tá numa festa assim, sensada, e vai acabar conhecendo, né? Pessoas que usam e aí fica difícil da gente controlar como Eu lembrei de uma história muito engraçada. Esses dias a gente tava conversando, eu e o Gabriel, e quando o Gabriel tinha uns 11 anos, a gente foi para São Paulo no casamento do nosso tio. 11 ou 12, né? 11, 12. Fiquei sabendo 3 meses atrás, hein? E aí, cara, acharam maconha no banheiro. E eu tinha uns 16, 17 anos. E a outra pessoa que tava lá, que era adulta, era o... Já devia ter, né, uns 25... Sei lá, velho, 30, né? 30 30 anos. E aí, quando eles acharam, falaram, opa, ou é do que era o cara, ou é do Gabriel, que tinha 12 anos, cara. E esses dias a gente tava rindo disso, né, cara? Imagina, tipo, imaginaram que Não, o cara... e eu nem fiquei sabendo, fiquei sabendo agora, depois, velho. Eu falei, caramba, acharam eu com 12 anos já... Já tava nessa. Mas minha filha tem essa idade, credo. E era teu? Não era. Não, o pior é que não era, meu. Não, essa época eu nem bebia, comecei a beber com 14 anos, velho. O primeiro porre que eu tomei foi eu com a minha prima, a Grazi. Eu tinha 14, ela tinha 15, nós tomamos meio litro daquelas pinguinhas de plástico, eu não lembro qual que era o nome. Cara, ficamos muito louco. Vocês já tinham comprado no Big Boa Vista ali, né? Não, foi na praia, Guaratuba. Nós estávamos em Guaratuba ainda, todo mundo tinha alugado casa. A família tinha alugado casa, aí nós saímos de madrugada, umas 10, 11 horas da noite. Voltamos 2 horas já chumbado. Aí minha prima chegou, gorfou, vomitou por tudo assim, e tava todo mundo dormindo. E a casa cheia, tá ligado? Tava todo mundo dividindo o quarto e tal. E aí... Daí ela mocou, dormiu do lado do vômito. Mocou de manhã, só eu e ela, juntando lençol pra lavar escondida no tanque lá da casa. 14 anos. Eu tinha 14, ela 15 anos. Né? Eu busquei a minha irmã, cara, a Camila, com 11 anos. Ela bebaça. E eu que sou maconheiro, né? 11 anos, cara. 11 anos. Pô, a amiga dela, né, chegou lá e falou, tem que buscar a Camila que ela tá meio mal.
Fui lá, cara, 11 anos. A gente não imagina isso hoje, né, cara? Hoje, 11 anos, tá jogando... Mas uma parada que é também, né? Antigamente a gente era muito fraco a esses tipos de substância, tipo álcool. Cara, eu lembro que a gente pegava 1 litro de velho barreiro pra ir no Albits Bar, né? No Albits Bar, né? Tipo, a gente tomava meio litro em 7, piá. E ficava todo mundo chumbado com meio litro. A gente escondia o outro meio litro na moita. Daí no outro final de semana era só o refrigerante que precisava comprar. Fazia o tubão na semana antes. Adorava. E tomava água no banheiro a noite inteira. A tarde inteira, né? Que era dos matinê. E é isso aí, essa era a infância. R$5 fazia festa, né? Era 3 da entrada e 2 da entrada do tubão. Fazia. Legal, cara. Pô, Yuri, muito feliz aí, cara, de bater um papo com você. Eu acho que nesse momento a gente pode fazer um leve jabá aqui antes de terminar, que é quem quiser conhecer o trabalho do Yuri de música, faz o quê? Spotify? Cara, tem lá no Spotify, tem no Deezer, tem no YouTube Music, tem no YouTube aí. Como que acha? Só procurar Yuri Ribeiro, vai estar Yuri lá. com Y. Y-U-R-I. Yuri Ribeiro. Perfeito. E vamos aproveitar também que a gente falou que ia fazer um momento meio jabá, de fazer o seguinte, ó. Aqui é a empresa do Gabriel, não sei se você conhece, Yuri. Ele tem uma empresa de tatuagem, então tá aí o Beck Tattoo, acompanha. Cara, umas tatuagens muito legais. Eu confesso, se eu fosse corajoso, eu faria. Então quem quiser conhecer, é Gabriel Beck Tattoo, né? Beck Tattoo Curitiba só. Curitiba, não sei se pega bem na imagem, mas vão lá. Isso é uma reforma que eu fiz, só volta ali, já que você passou ali uma tatuagem feia. Então isso é uma reforma, né? A anterior é o resultado da reforma. Boa. Essa aí foi como depois. Então, quem quiser, conhece aí. Se tiver aquela tatuagem feia aí, quiser dar uma reformada, quer dar um talento nela, só chamar. Eu tenho uma nas costas aqui que você não vai acreditar. Dá pra fazer. Parece que é a Mara que trabalhava lá em casa fez. A Mara. Lembrei da Mara. O Gabriel podia sortear uma quando a gente atingir quantos seguidores? Dá pra sortear uma até quando atingir uns 1.000, né? Pra começar. 1.000 seguidores? Onde? Pô, na primeira plataforma que bater 1.000, tá tranquilo, né? Então, beleza. Qualquer uma delas que bater 1.000 primeiro. E é bom, hein, cara? A qualidade é boa. A gente quer agradecer também a Certec. Certec é onde a gente está aqui no espaço, né? É a empresa da família. Então, quem trabalha com treinamento, Certec Treinamentos, muito bacana também. Está há muito tempo na área de monitoração de carga. E também, para quem trabalha com educação, tem a Andragogia Brasil. Segue lá o Instagram. Era só para a gente fazer aqui um comentário. Com o tempo, né, Gabriel? Esse foi o primeiro, né? Sim. A gente quer melhorar equipamento, melhorar a estrutura, deixar mais bonito. É o aprendizado, né? Com o tempo vai melhorando tudo, né? Como tudo na vida, né? Ninguém começa bom em nada. Tudo. Mas a gente fica muito feliz, Yurão, de você estar aí presente. Se quiser comentar alguma coisa aí para fechar, fica à vontade, cara. Pô, eu queria agradecer, né, pelo convite. Ser o primeiro, né? Que honra. E que venham muitos aí, que vocês cresçam esse projeto aí. Isso aqui vai ser animal. Então tá aí. Amém. Quem quiser, segue nas redes sociais, Becks Podcast. Vou deixar aqui no YouTube, para quem está assistindo no YouTube, os links da rede social. Vamos tentar separar também partes para ir colocando nas outras plataformas. Para quem gosta de escutar em áudio só, a gente vai colocar também. E sucesso para nós, né, Gabriel? Sucesso para nós. Nesse podcast. Qual que é a ideia, né? Só para a gente fechar. É trazer pessoas, não necessariamente pessoas famosas, globais e tal, mas pessoas que tenham histórias de vida. E você falou uma coisa muito importante que é assim, pô, cara, tem um momento que as pessoas se afastaram. Eu fui um cara que sempre gostei muito de você, admirei, e você pode contar sempre com a gente sempre vai ser amigo, por toda a história que você tem, pela pessoa que você é, e qualquer desafio que você tem, a gente vai estar junto. Beleza? Eu agradeço. Valeu. Muito obrigado. Valeu, Yuri. Valeu. Bom te ver. Valeu, Gabriel. Valeu, pessoal. Vamos pro próximo podcast. Toca aí. Cameraman. Boa. Obrigado, rapaziada. Final do nosso primeiro podcast. Até a próxima. Segue a gente aí, compartilha e tchau.